De receber aqui o técnico José Neto, técnico do Flamengo, campeão do NBB 5, meu amigo particular, há bastante tempo que a gente tem essa amizade, a qual eu faço questão de preservar. Neto, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por estar aqui no blog. Vamos começar um papozinho legal? Vamos lá, vamos sim. Falar sobre basquete sempre é bom. Primeira coisa, Neto, título pelo Flamengo, campeão do NBB 5. Já caiu a ficha? Tá caindo, né? Aos poucos aí vem caindo essa ficha. Uma alegria muito grande, né? Uma sensação de um dever cumprido. A sensação da gente ter conseguido chegar, talvez num ponto onde o basquete brasileiro precisa chegar, que é uma audiência grande, com um público maravilhoso que foi, um ginásio como a Arena, lotado aí por torcedores e amantes do basquete. A gente viu o quanto se envolveram com essa modalidade nesse dia. Então acho que é satisfação e uma sensação de dever cumprido. Angústias, já começou no primeiro jogo contra o Vila Velha, quando você perdeu o Marcelinho. E aí? Narra pra gente, dá uma resumida, né, nessa trajetória até chegar o título no sábado passado. Bom, a gente começou já com uma pré-temporada que a gente jogou muito importante. Acho que foi um fator importantíssimo pra gente, de ter vivenciado e ter executado muito bem a pré-temporada, que a gente sabia que ia ser a base pra gente ter uma boa temporada. E com a preparação física, com o trabalho da parte técnica, implementando os conceitos de jogo que a gente iria usar durante a temporada. Então acho que foi muito importante isso, nesse início, né, antes da gente começar os campeonatos. Depois veio o Campeonato Carioca, que era a nossa primeira competição, a maneira da gente colocar a equipe em prática mesmo. E é sempre complicado, porque você vai colocar uma nova equipe, uma maneira nova de jogar, é difícil. Então o Campeonato Carioca pra gente, por mais que, de uma maneira geral, vocês que era uma coisa simples, pra gente não, porque mais do que os adversários, a gente tinha um desafio da gente colocar em prática aquilo que a gente queria colocar em prática, era uma coisa nova, uma maneira nova de jogar. Nova também, não só pelo conceito que a gente usar de jogo, mas como jogadores, entre eles iriam se comportar, né, como equipe. Porque a gente sabia que a gente só ia ter êxito em alguma coisa se a gente fosse uma boa equipe. Não adiantava de ter excelentes jogadores. E a adaptação deles, né, na nova equipe. Eu acho que isso aí foi um desafio importante. Depois a gente teve a primeira fase da Liga Sul-Americana. Eu acho que foi muito importante o planejamento que a gente fez de jogar alguns jogos amistosos fora, né, do Brasil, porque era um caráter de nível internacional, então a gente precisava estar preparado para esse tipo de jogo, que é bem diferente do que a gente estava jogando no Campeonato Carioca. E foi excelente, o resultado foi bom e a gente conseguiu passar dessa primeira fase da Liga Sul-Americana e começou o NBB já com a gente tendo adaptado a equipe de uma maneira de jogar de nível nacional, de nível internacional, já tendo vivenciado algumas maneiras que a gente poderia melhorar, as coisas que a gente poderia continuar fazendo que eram boas. Só que na primeira partida já veio uma surpresa desagradável, né, que foi a perda do Marcelinho logo no começo do jogo. Marcelinho, que até então, como ele já tinha jogado essas competições com a gente, estava sendo um jogador importantíssimo para a maneira da gente jogar, para o que representa para a equipe. Eu sempre acreditei que uma modalidade coletiva se precisa jogar e precisa atuar de uma maneira coletiva, e isso estava sendo muito bom. Muita gente vê o Marcelo como um jogador com características individuais, e a maneira como ele estava inserido na equipe era uma forma que era mais do que eu esperava. Ele estava muito bem como líder, fazendo com que a equipe jogasse realmente de uma forma coletiva. E a gente perder esse jogador líder foi uma perda muito significativa para a gente. E a gente tinha que seguir por isso. Aí foi a primeira lição daquilo que eu estava sempre falando para eles, que a gente ia ter vários problemas durante o campeonato, nós íamos ter vários problemas durante a temporada. E a gente precisava tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. E se a gente ficar só com o foco no problema, a gente não resolve o problema. E gastar realmente energia com aquilo que a gente precisa gastar, com as coisas que nós podemos resolver. Nós não podemos resolver algumas coisas, não adianta a gente gastar uma energia com isso, porque a gente vai deixar então de dar o máximo naquilo que a gente pode fazer. Então chegou o momento da gente executar isso, né? Mais do que falar,
executar, porque a gente ia ter que tirar um foco, a gente não ter o Marcelinho, para a gente poder resolver esse problema. Eu acho que a gente resolveu muito bem, e aí, a partir daí acho que a equipe foi crescendo bastante. A equipe teve uma campanha brilhante. Primeira fase, 30 vitórias, 4 derrotas. Depois a fase de quartas de final, semifinal encararam uma pedreira, né? Acho que prevaleceu o mando de quadra, prevaleceu exatamente a primeira fase, né? Onde vocês fizeram a melhor campanha, e o direito de jogar com isso a final no Rio de Janeiro. E na semana da final, só problemas. Fala um pouquinho sobre essa semana da final, possibilidade de ficar sem o Caio, sem o Benítez, que não jogou, acabou não jogando. Como é que bateu esse coração aí? A gente foi amadurecendo como equipe, né? Então a gente já... muita gente achou 3-0 no Paulistano. O Paulistano, quem viu as partidas, quem vivenciou esse playoff, viu que não foi nada fácil. Foi 3-0, mas foram 3 jogos suadíssimos para poder ganhar da equipe do Paulistano. E depois, contra São José, a gente sabia que ia ter uma dificuldade muito grande, porque era uma equipe que estava se fortalecendo no campeonato. Ficou na 7ª posição na fase de classificação, mas se fortaleceu muito. Então a gente jogava contra uma grande equipe. E a gente sabia que tinha esse lastro, né, de equipe, que é importantíssimo para esses momentos decisivos. E aí, mais uma vez, a gente foi testado, né? Testar de tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Porque a gente ficar pensando no problema, a gente é só justificativa. Acho que ela não serve para nada, não serve para a gente seguir adiante. E aí a gente teve a perda do Vitor na 5ª partida, logo no começo também. Me lembrou muito assim o fato do Marcelo. Marcelo, acho que praticamente no mesmo momento, na primeira partida, a gente perdeu o Marcelo. E o Vitor, que acabou fazendo durante o campeonato muito a função do Marcelo, teve o mesmo problema, né? E na 5ª partida, onde a gente precisava ainda vencer para ir para a final, e a gente acabou superando isso. O Duda entrou de uma maneira que contribuiu demais com a equipe, e como ele já vinha fazendo durante a temporada, então ele colocou isso em prática mais uma vez. E depois a final, a gente já viu, tudo bem, tem que pensar muito na solução, mas como nós vamos solucionar? Já sem Marcelo, já sem o Vitor, e agora sem o Caio, era uma coisa que preocupou, foi uma coisa que preocupou e preocupou muito. Mas a gente tinha que seguir assim, eu acreditei muito de que a gente iria conseguir fazer com que o Caio jogasse. Foi muito competente o setor jurídico do Flamengo, onde deu essa possibilidade do Caio jogar. E me preocupou mais ainda porque a gente, pensando em Uberlândia, a gente já pensava em ter o Caio como referência do time, para explorar muito o Caio. A partir dele a gente conseguir jogar de uma forma melhor, né, ofensivamente. E aí quando veio essa possibilidade de não jogar, preocupou bastante. Mas felizmente a gente conseguiu fazer com que o Caio participasse, deu certo. O Caio foi o MVP aí da final, 23 pontos, 10 rebotes, acho que contribuiu muito para a equipe, 23 pontos e um jogo de 70 e poucos pontos. Muita gente, até chegando na arena no dia do jogo, me falava sobre a questão, recebendo a visita agora do filhote. Pode chegar ali, rapaz, pode ficar ali junto com o pai. Vai lá brincar? Vai ser muito legal, cara. Vai lá. Mas muita gente falava sobre a questão de quem substituiria o Benítez. E, olha, 99% falando sobre o Duda. Eu falei, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Neto não vai colocar o Duda. Eu acho que o Duda está vindo muito bem do banco e ele, de repente, começando como titular, ele vai perder aquele momento que ele está tendo de vir do banco e ser o sexto homem, mudando, como praticamente na fase de playoffs, ele mudou muito a cara da equipe quando ele entrou. E você fez opção pelo Zanotti para marcar o Robert Day. Foi essa a opção? Foi isso que você pensou? Se eu estiver errado, você pode falar, tá errado, tu não entende nada. Foi essa a ideia. Quando a gente viu que o Vitor não ia jogar, a gente tinha que pensar numa maneira de quem poderia contribuir mais para a equipe, e especificamente nesse jogo. Numa final de jogo único, você tem que pensar no jogo, tem que pensar em ser especialista no adversário, fazer com que o adversário não usufrua do que ele tem de melhor, do que fez com que a temporada inteira ele tivesse de benefício. E a maneira não tinha outra. Uma equipe que tem 89 pontos de média é uma equipe que é muito ofensiva, era o caso do Uberlândia. Então a gente tinha que diminuir isso. Aí na coletiva antes do jogo o Hélio falou, a equipe que
conseguir diminuir de 75 pontos a outra, eu acho que tem uma chance muito grande de ganhar. Aí eu pensei, bom, então eu tenho que fazer menos de 75, eles têm que fazer menos de 75, porque 75 é o que ele pensa, acho que tem que ser menos de 75. E a gente pensou bastante nisso, na maneira de como defender melhor a equipe. Tinha 3 possibilidades. Tinha uma possibilidade de começar com o Duda, que era coisa, o senso comum diz isso, né? Dizia isso. Depois a gente tinha essa possibilidade do Zanotti, que era o Zanotti para defender o Robert Day, e ficar uma equipe mais alta, e eles também têm dificuldade de marcar a gente. E a outra era de começar com o GG e o Cojo, né? Com o Cojo marcando o Colo, o Marquinhos marcando o Robert Day e o GG marcando o Valtinho, para a gente ter uma defesa mais forte, mais que causasse mais problema, para eles não deixarem eles jogarem da maneira como eles gostam de jogar. Porque o Marquinhos sendo mais alto, ele poderia defender o Robert Day, que tem um arremesso mais rápido. Acho que o Marquinhos teria uma facilidade para defendê-lo dessa forma. E aí eu optei por essa de começar com o Zanotti. Até porque o começo do jogo é importante. Na final, o começo do jogo é importante. Eu não considero muito isso durante as partidas, comum durante o campeonato. Como começa o time, os jogadores que começam, para mim, muitas vezes não é o mais importante. Mas na final, jogo único, sem dúvida nenhuma, o começo do jogo poderia determinar a vitória da equipe. Eu acho que a gente tem que avaliar a importância da defesa. Eu acho que isso foi determinante para a gente. O Zanotti tem essa característica, potencializou bastante o time para essa parte defensiva e acabou dando certo. E você preservou o Duda entrando na partida e modificando o jogo. Também, essa ideia passou pela tua cabeça? Passou, porque a maneira como o Duda entra no jogo, ele potencializa o time. Então é um jogador que ele tem essa virtude de... E você não perdeu essa opção. Talvez exatamente, começando com ele como titular, exatamente, ele tivesse uma atuação que não representasse aquilo que ele vinha fazendo quando ele vinha do banco. Exatamente, não perder essa característica dele, não perder essa característica do time. E outra, eu gosto muito de conversar com o jogador. Colocar bem para ele a função dele, aquilo que ele precisa fazer e o que eu espero dele. Não adianta só eu esperar alguma coisa e acabar não passando para ele, que às vezes ele tem uma outra ideia. E tem que enaltecer muito a postura do Duda, né? Porque, claro, é uma coisa natural. Como ele jogou o 5º jogo, entrando no lugar do Vitor, e jogado muito bem, e o Vitor não podendo jogar a 5ª partida, é claro que o jogador vai pensar assim, sou eu, é a minha vez, como todo mundo pensou. E eu conversei bastante com ele, falei, Duda, tem uma possibilidade de você começar, mas eu estou pensando também numa possibilidade de você não começar. Ele não esperou nem eu acabar de falar, ele pegou no meu braço e falou, para. Claro que todo jogador, ele quer, não só agora, mas a temporada inteira, eu esperei ser titular, eu trabalhei para isso. Só que eu confio na sua opção, na sua decisão, eu sei que você está fazendo o melhor para o time. E você pode ter certeza que independente do momento que eu vou entrar tentando fazer o melhor para o time. Acho que essa postura dele foi uma postura profissional, mostra o caráter que ele tem de pensar realmente no que é o melhor para o time. Está despojado da sua parte individual em prol do time, que foi aquilo que a gente pensou durante a temporada toda. Então, enaltecer essa postura dele, né, dele tá despojado desse caráter individual em prol do time. E o Bruno, que eu sabia dessa função dele, né, o time sabia dessa função e confiava muito nessa função dele. E agiu de uma forma muito, muito boa. O banco, né, muita gente, GG, como o GG jogou, achei que foi brilhante a maneira como ele participou. Chilton, né, depois do momento ali que jogou Chilton e Caio, todo mundo falou, pô, esse cara tá louco, botar esses dois pivôs. Eu durante a transmissão, durante as transmissões da fase de playoffs, principalmente durante essa fase de playoff, eu falei muito sobre o banco do Flamengo que estava fazendo a diferença, realmente fez a diferença. Fez a diferença. Isso mostra o trabalho coletivo, né? E mostra o teu trabalho como técnico. Não precisa de bola de cristal para você saber que uma modalidade coletiva vai prevalecer o coletivo, é a melhor equipe. É isso que eu buscava o dia a dia, de transformar o Flamengo numa grande equipe, uma forma de jogar, uma maneira de jogar, uma maneira defensiva, uma maneira forte. Então acho que foi, pensando nisso, acho que isso deu muito certo no 5º jogo, onde o banco conseguiu abrir uma diferença contra São José.
Isso para mim foi muito gratificante.